Esse é um dos vídeos que é um conselho que eu acho que muita gente não vai seguir. Muito jovem, muito adolescente, ele não vai levar a risco isso aqui que eu vou dizer, tá bom? E eu quero falar o que mudou da minha mente dos 17 até hoje. Quantos anos você tem, Carlos? 21 anos. Essa é a minha idade. Estou vivo até aqui, graças a Deus. E o que eu vou falar, o que mudou na minha mente dos 17 ou até mesmo 16 anos, que fez total diferença em minha vida, tá? Fica aqui comigo que eu vou contar pra você, tá bom? Meus 17 anos é o normal de um jovem estar na escola, no colégio, e eu ali estava, 17 anos eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio, ia fazer 18, mas já era no final do ano ali, e eu estudava em uma escola pública, aqui em Salvador mesmo, e eu vou falar da minha trajetória, como era Carlos dentro da escola, tá? Na minha apresentação eu falava que... Minha apresentação... Bom, nos vídeos anteriores eu disse que eu era um jovem que eu tinha vergonha de confessar a minha fé e que eu não me portava uma pessoa cristã, então eu andava no meio dos pessoal, baderneiros, né? Pessoal que fazia baderna, então baderneiros. Pessoal que fazia turma no fundão, fazia batuque na sala. Se você não sabe, na Bahia, os pagodeiros eles já se formam, né, no colégio, já na escola. Então, aquela área de bota a cadeira, mesa, começa a fazer batuque, o pessoal do pagodão sai daí, tá? Inclusive, hoje eu sou músico, uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação, hoje eu sou músico e não sou do pagode, tá? Eu toco na igreja, mas tem um pouquinho de noção aí, eu domino mais um pouquinho o ritmo por causa disso, tá? É um passado aí que eu não comento tanto assim, muitas pessoas não sabem. Mas, na escola eu era uma pessoa que era do fundão, filava a aula para jogar bola, eu era muito fominha de bola, jogava bola pra caramba. Isso meus 12, eu estudei sempre em escola particular, né, desde novo, mas aos meus 13, 14 anos eu entrei na escola pública, tá? E foi assim, eu fui vendo que o nível da escola pública não era o mesmo da escola particular. E nisso eu fui decaindo, digamos, eu fui não ligando, tá? Não fazia esforço para passar, porque eu sabia que eu ia passar, tá? Infelizmente o nosso Brasil, ele faz isso. Ele empurra, assim, o nível da educação desce porque os jovens eles estão sendo empurrados, eles estão sendo aprovados sem estudar, sem se dedicar, sem tirar nota boa. Então foi uma coisa que eu já sabia, eu já tinha entendido como que funcionava o sistema e pouco caso eu fazia, não aprendia, não estudava direito. E quando chegou nos meus 17 anos, eu tava já no terceiro ano, foi aí que eu acordei assim e falei, nossa, mano, todo ano que eu faço aqui na escola, eu chego no final e eu tô passando em recuperação, tô fazendo recuperação de artes, cara, pra você ter noção. Eu tô passando em inglês e reprovando em português. Então, foi uma coisa que não é tão normal assim. Não era para ser normal, mas que acontece bastante. Então, esse era o nível que eu estava na escola. E quando chegou no terceiro ano, eu falei, velho, eu vou fazer diferente. Porque eu sou uma pessoa que me considero autodidata e eu também me considerava, né, na escola muito inteligente, só que eu não fazia o esforço para tirar nota boa, não gostava de estudar. O que eu tinha que aprender, eu aprendia na aula ali, o professor falando. E era isso que eu buscava fazer. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Então, eu falei, quando chegou no meu último ano da escola, eu falei, velho, eu vou provar que eu vou conseguir passar direto sem recuperação. Porque o comum, o normal é todo mundo ir para recuperação de alguma coisa e tal. E por incrível que pareça, foi difícil sim, tá? Eu não me esforcei tanto, porque, mesmo assim, mesmo dizendo que eu ia focar e tal, eu não me esforcei tanto, mas eu me dei uma atenção maior do que eu dava anteriormente. Mas, não me esforcei tanto assim, mas eu continuei dando atenção maior do que eu tava dando nos outros anos, que eu tava, tipo, nem aí. Então, eu não filava bola, não filava aula para jogar bola, eu não deixava trabalhos para não fazer todas as atividades tudo certinho, entendeu? E aí foi que eu foquei na escola. E nisso surgiu uma oportunidade de eu fazer um cursinho pré-vestibular, que se chama UPT, é um cursinho que tem aqui na Bahia,
Então eu fazia esse cursinho à noite, eu estudava de manhã na escola. Na mesma escola tinha uma área lá para a universidade e eu estudava à noite, cursinho. E nisso eu fui fazendo esse cursinho e eu falava, velho, eu não sei para que serve esse cursinho. Eu não sabia nem porque era pré-vestibular, não sabia que o cursinho era pré-vestibular, mas eu só entrei porque eu vi alguns colegas entrando e eu falei, velho, eu vou fazer também porque eu percebi que eu ia lá, eu ia ter aulas e lá eu ia ter aula de português, matemática. Então aquilo, naquele conteúdo, aquele material que eu ficava, tipo, nem ligando na escola, quando eu tava no ginásio, também uma parte do ensino médio, coisas que eu não aprendi direito, eu pensei, velho, agora é minha chance. Esse cursinho aqui que ele faz um apanhado pro pessoal que vai fazer Enem, e nesse cursinho eu pensei, velho, eu vou aprender tudo que eu não consegui aprender, eu vou aprender aqui nesse cursinho. E eu não tava nem aí pra universidade, mas era um pré-vestibular, e nisso ele ia preparar nós, alunos que estavam inscritos nesse cursinho, para fazer o pré-vestibular. Então, era uma coisa que eu não tinha noção do que estava fazendo, mas que mudou, me deu uma virada de chave. Eu consegui finalizar o terceiro ano sem perder, tá? Foi o ano de 2022, ano de Copa, tá? Na época de prova, eu acho, eu acredito, época de prova. Ia começar a época de prova, tava tendo o jogo da Copa do Mundo, eu levava o celular para dentro da sala de aula, ficava assistindo lá. E, e nisso era uma loucura, cara. Porque a Copa foi no final de 2022, uma Copa diferente, assim, sabe? Croácia, uma coisa triste de lembrar, cara. Eu gosto muito de futebol, tá? Tem muita coisa que eu não falei na minha apresentação, mas com o passar dos vídeos, eu vou falando aqui. E pronto, eu não tinha noção do tamanho que era o cursinho do pré-vestibular. E eu fui fazer esse cursinho e nisso eu consegui desenvolver algumas habilidades, como escrever bem. Falar bem eu já falava assim, e apresentar trabalhos na escola eu já falava pra caramba. Eu gostava de entender o assunto, de estudar, ia lá e falava, apresentava bem. Pelo grupo até, se precisasse. Se o professor exigisse que todo mundo falasse ali, eu podia tomar a frente e falar pelo grupo, tá? Mas eu não era nerd, tá? Eu me considero um nerd assim, mas eu não era tão nerd. Eu era mais um nerd que era infiltrado no meio do pessoal da bagunça, podemos assim dizer. Então, foi nisso. E essa virada de chave que eu tive no cursinho foi o seguinte, porque aí eu comecei a entender os assuntos e a grandeza do que eu poderia chegar, do que eu poderia alcançar, que era uma universidade, uma faculdade. E um resumo rápido, tá? Eu não passei na primeira vez. Por quê? Porque eu não fiz a prova. Eu não fiz prova do pré-vestibular. Eu não fiz a prova do Enem, porque eu estava passando por um momento difícil, um momento que eu fiquei doente. Eu não estava bem psicologicamente, não estava bem emocionalmente, muito menos fisicamente, tá bom? Foi um momento difícil da minha vida, um momento que eu fiquei depressivo mesmo, assim, sabe? Eu não conseguia eu morava em frente à escola, pra você ter uma noção. O prédio era do outro lado. Eu só tinha que atravessar a rua, a faixa. E eu não consegui fazer isso. A situação foi uma coisa muito difícil, uma coisa que me abalou bastante. Então, no outro ano seguinte, mesmo eu me recuperando ali doente, eu ia para a escola andando devagarzinho, atravessava a rua, ia lá arrastando o pé e tal. E nisso eu fui fazer o cursinho mais uma vez, consegui passar no vestibular, consegui passar no Enem, entrei na Universidade Federal e a outra porta, né, que eu consegui pelo vestibular, eu recusei, que era em outra cidade e eu decidi não ir. Era pela UNEB e eu tinha que morar no interior, me mudar para lá para fazer curso. E como eu passei na Federal, eu decidi ficar aqui mesmo, por ser capital, por ser mais próximo. Então, assim eu fui seguindo. Então, para você ter uma ideia de tipo de um jovem que não fazia ideia do que ia fazer, que não ligava para nada, que estava tipo me aí chutando, do nada ter esse start e começa a crescer assim, sabe? A evoluir. E eu vou te dizer o que foi importante para mim, porque eu não caminhei sozinho, só com minhas mãos, só com as minhas forças. Claro, Deus ali me ajudando, do meu lado, sempre me mantendo de pé nos meus momentos difíceis. Não foi fácil. Tem momentos que eu cheguei a ficar internado, já fiquei internado uns 4 dias assim, tempo de o médico falar assim, velho, você vai ter que ficar em quarentena. Peguei uma infecção no pulmão. Então, foi difícil, mas
recompensador, sabe? Os resultados que eu consegui alcançar me deixou, me deixou muito satisfeito, sério. Que as pessoas olharem assim pra mim e falar, nossa, Carlos fez isso, Carlos fez aquilo. Então fez barulho ali, teve uma repercussão, foi uma mudança na minha vida, sabe? Isso do meu 17 até o recente, né? Até o momento mais atual. Então, esse pensamento, essa mentalidade de provar para mim mesmo que eu conseguia passar fez uma diferença absurda, tá? E vou dizer também, uma das coisas que eu deixo de conselho, né, para você que ainda estuda, para você que ainda faz escola, ensino médio, é que você aprenda a lidar com os professores. Porque eu via muitos alunos que desrespeitavam o professor estava dentro da sala de aula, eles ficavam conversando, brincando, jogando, botava fone de ouvido, não ligava para o assunto que o professor falava. Eu tenho que admitir, existem muitos professores que ensinam muito mal, mas tem aqueles que você simplesmente não valoriza. E uma coisa que eu comecei a fazer foi me colocar, não foi ter empatia, colocar no lugar, mas ter interesse em aprender, interesse no que o professor estava falando ali. E eu cheguei no. Meus professores, eu ficava no fundão, né? Eu era da turma no fundão. Então, eu ficava ali no fundão, resenhando. Quando o professor ia explicar assunto, eu ia lá para frente, simplesmente aprendia na hora. Eu não gostava de estudar em casa, nunca gostei de estudar, abrir livro em casa, abrir caderno em casa, tanto que minhas atividades eu fazia na própria escola, no próprio colégio. O professor passou a atividade para fazer em casa. Acabou a aula, irmão, eu não ia para casa. Eu abri o caderno, ficava fazendo ali os deveres, atividades e depois eu ia embora. E nisso, quando eu fazia, deixava para fazer no outro dia, quando eu chegasse na sala de aula, né? Mas eu geralmente não gostava de fazer atividade, não gostava de estudar em casa, mas eu aprendi o assunto. Professora de química ia dar aula, e eu ficava lá aprendendo e tal. Tinha coisas que eu me interessava pra caramba, tipo química. Eu gostei muito no último ano da minha escola. Eu gostei muito de química. Teve coisas que eu fiquei vendo vídeo depois que falam, nossa, massa a fórmula, decora isso, as nomenclaturas. Então, um assunto que eu gostei bastante. Eu tive um professor de física que ele não ensinava muito bem, a galera não respeitava muito ele, todo mundo tirava nota boa, até a pessoa mais nerd da sala, que sentava na frente, que puxava saco do professor, tirava nota ruim dele. Ele ensinava muito mal mesmo, mal pra caramba. Mas eu sentava ali na frente, eu jogava um papinho, falava, ei professor, não sei o que, isso aqui que eu não entendi, repete aí. O professor ia lá, falava. E aí nisso eu ficava tipo, nossa, eu tenho que entender isso aqui. Eu entendia, consegui fazer apresentações, consegui apresentar seminários na matéria dele, na disciplina dele, e eu consegui aprovação, entendeu? Muita gente não conseguiu aprovação e eu consegui, mesmo não sendo aquele aluno tão dedicado, mas fazendo o básico que funciona. Então, o que eu deixo de conselho para vocês jovens, ou então para você mesmo que nem estuda mais, mas que você pode aplicar isso na área de sua vida. Tem superiores ali, tem pessoas que você precisa agradar, então você tem que aprender a lidar com essas pessoas. Pessoas iguais a você, por exemplo, colega, você tem que aprender a lidar pelo bom convívio. Porque, tipo, fica chato você ficar. A pessoa é chata, sim, a pessoa é chata, mas você aprende a lidar com ela, entendeu? Você não precisa suportar tudo, mas você tem que aprender um jeito. Alguma coisa tem que fazer. Se você não consegue sair daquele meio, você tem que aprender a lidar. Ou aprende a suportar, não fala nada, fica calado. Mas você tem que aprender alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que deixar ele fazer. Entendeu? Então, isso aí fez uma diferença para mim. A questão de me aproximar mais dos professores, entender como cada um funcionava. Ai, desculpa. Aprender como cada um funcionava. Então, foi uma coisa que mudou ali a minha chave, entendeu? Não é pra você puxar saco pro professor, não, mas você tem que mostrar que você é interessado. Mas por mais que você não goste, você tem que fazer, é uma coisa que é necessário ali, entendeu? Você não consegue simplesmente sair da escola e ficar tudo bem. Você vai ter prejuízos lá na frente, lá no futuro. Se aprender a lidar com pessoas, eu falei sobre isso também, são coisas que fazem a diferença, que fizeram a diferença, o que mudou a minha mente, o que me fez evoluir dos meus 17 anos para cá, porque foram pessoas que eu fui conhecendo ali, pessoas que também eram difíceis de lidar, que foram me dando oportunidades, tá bom? Foram me explicando, foram me auxiliando, foram dizendo, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, conselhos, tá bom? Então, esse tipo de pessoas que são difíceis de lidar, você tem que aprender a lidar
Um dia você vai precisar delas, um dia elas vão precisar de você. Então é tudo, mas fulano é interesseiro. Velho, você também tem interesse. Você tem que ter interesse. Se você vai ajudar alguém, você tem que ter interesse, porque lá na frente alguém pode te ajudar lá no futuro. Por mais que esse não seja o pensamento certo, mas é assim que funciona a vida, assim, olhando do lado de fora, tá bom? E você conhecendo esse tipo de pessoas, até lá meta você vai conhecer, elas vão te abrir caminhos, elas vão te abrir portas, elas vão te jogar, vão te indicar para fazer alguma coisa. Então, são pessoas que te colocam, pessoas que melhoram, que elevam o seu nível, entendeu? Vou dar exemplo de marcas, porque a McDonald's, a Burger King, a Subway, elas estão sempre quase no mesmo lugar, porque uma marca eleva o nível da outra, filho. Se você chegar em um local que só tem Mac, a pessoa nem fica tipo assim, poxa, só tem Mac. A pessoa pensa até em tomar um milkshake, aí vai para outro lugar porque só tem Mac. Mas se tiver mais concorrência, quanto mais concorrência tiver, maior a chance de você sair ali. Quanto maior concorrência não, né? Mas um grau de competitividade que tiver, maior vai subir o nível, maior vai chamar a atenção ali para você e para o seu concorrente, né? Então, pessoas que te desafiam, que elevam o seu nível, você não pode simplesmente descartar, vou me afastar. Não, são pessoas que você tem que aprender a lidar e simplesmente vai viver, filho. Uma hora você vai se destacar, uma hora vocês podem se ajudar e vocês já se ajudam, por mais que você não saiba, mas de uma forma ou de outra vocês acabam se ajudando. E falar também que amizades elas passam. Você tá ali vivendo com pessoas que você acredita que vai viver para sempre, vai acabar a escola, você vai continuar conversando, vai continuar falando. Existem casos e casos. Eu converso com alguns colegas até hoje, tipo assim, que estudou comigo. Eu mando mensagem assim, mas não é uma coisa frequente, não é uma coisa que eu vejo direto. Até porque cada um tá num ciclo, tá numa etapa da vida diferente, cada um tem sua vida diferente. Uns trabalham, outros estudam, outros não fazem nada. Mas é assim a vida, nem todo mundo vai seguir aquela mesma linha. Nós éramos iguais até se formar, até sair da escola, e nem tinha tanta igualdade assim. Mas, filho, quando acabou a escola, tudo muda. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um estilo de vida diferente. Então, são coisas que mudou na minha vida dos 17 até os 21. E pega esse conselho. Aprenda a lidar com pessoas. A pessoa é difícil, a pessoa não presta. Velho, você não pode se contaminar. Mas se você aprender a lidar com pessoas, você vai se dar bem na vida. Isso aqui foi uma coisa que mudou a minha vida. Lidar com pessoas. A pessoa pode ser difícil, a pessoa pode ser ignorante, pode ser, não sei lá, ela quer te prejudicar. Mas se você aprender a lidar com pessoas, bota ela debaixo do seu sapato. Entendeu? Tem uma forma de lidar com ela. Você vai quebrar o coração. Se a pessoa não for de quebrar o coração, você vai ter ela ali por perto. Uma hora ela vai precisar de você, uma hora você vai precisar dela. E isso é muito importante, tá bom? Eu acho que é isso. O que eu tenho para falar nesse vídeo é mais sobre lidar com pessoas, comportamento e uma coisa que me ajudou a evoluir, entendeu? Então, você lidar. Então, o que é que eu falei? Eu lidei com pessoas ali, eu lidei com professores, eu lidei com pessoas que estavam ali em hierarquia superior, lidar com pessoas que estão no mesmo nível que você, que acaba, se você está no mesmo nível que você, em certos momentos vocês vão competir em alguma área e você vai evoluir através disso. Consegue me entender? Então esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha entendido alguma mensagem, que você tenha absorvido alguma coisa. E, velho, se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar um like aí, compartilhar, tá bom? Compartilha, sei lá, manda para aquele amigo. Não é para compartilhar pro meu mundo, não. Mas aquela pessoa que você acha, velho, aqui, ó, você tem que aprender a lidar com fulano. Você manda pra essa pessoa, tá bom? Tem meu Instagram aqui embaixo também na descrição, tá bom? Não esquece de acompanhar lá. Se acontecer qualquer coisa com esse canal, eu tiver que criar outro, você vai receber notificação. Não receber mais notificação, o canal simplesmente sumir do mundo. Meu Instagram, segue lá que eu vou deixar o link lá na minha bio. Pra você achar onde você me encontrar. Tá aqui no link aqui embaixo. Ou então você pesquisar @CarlosPetsa. É isso. Falou.